Graça e paz, queridos. É uma imensa satisfação estar aqui no Compartilhando a Palavra. Quero, nesse momento, convidar você, a dar um like e curtir. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. É muito importante que você esteja aqui conosco, ou não só ouvindo, mas compartilhando também. Então, compartilhe a palavra do Senhor. Manda aí nos grupos do WhatsApp. Inclusive, eu vou fazer isso agora. Envia para todo mundo, para os familiares. Não perde essa oportunidade. Nossa palavra tem chegado a lugares inimagináveis, a países, cidades, enfim. Então, quero convidar você a estar compartilhando nossa palavra. Todos os dias, de segunda a sexta, tem um ministro aqui com uma palavra específica, algo poderoso para estar aqui, te orientando, te ensinando. Amém? E sem mais delongas, e se você quer ser um colaborador desse projeto, vai lá, faz a sua contribuição, ora ao Senhor, faz o que o Senhor inspirar em seu coração e seja um colaborador desse projeto para que essa palavra alcance mais e mais pessoas. Sabia que tem pessoas que durante a madrugada não conseguem dormir, pessoas ansiosas, com ansiedade, pessoas que estão nos hospitais, elas não têm o que fazer. E aí o que elas fazem? Elas vão buscar a palavra do Senhor. E adivinha o que elas fazem? Vai para o compartilhando a palavra. Buscando alívio, conforto, uma palavra. Às vezes estamos em casa e o ministro vem com algo que a gente nem imaginava e de repente uma palavra muda a nossa vida. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero orar por você. Curve suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor visite essa pessoa que está nos visitando, nos assistindo. Que o Senhor entre em seu lar, em sua casa. Que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado. Escute as orações dela, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor chegue com providências. Que o Senhor venha buscar endireitar aquilo que está fora do normal, daquilo que está torto. Aquilo que está fora do contexto, Senhor Deus. Em nome de Jesus, envolva os casais, restaure famílias, Pai. Que hoje, Espírito Santo, essa palavra seja ministrada aos corações de pessoas sedentas. Que não seja eu, mas tu, falando o que tu queres àqueles que estão buscando. Em nome de Jesus, eu te peço e eu já te agradeço por tudo isso que te pedi em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a experiência da mesa, o lugar onde Deus restaura famílias. Eu queria começar com uma pergunta. Eu fiquei a meditar e eu digo, vou fazer uma pergunta para eles. Qual foi a última vez que toda a sua família sentou-se à mesa sem o celular? Sem televisão, apenas conversando, apenas obedecendo a Deus, ouvindo o Senhor. Quando foi? Você lembra? Faça uma reflexão aí, pensa um pouquinho. Outra pergunta. Se Jesus, hoje, ele fosse jantar na sua casa, não sei a hora que você estará assistindo essa ministração, mas, enfim, se ele fosse fazer uma refeição em sua casa, ele encontraria ao redor da mesa comunhão ou silêncio? Todos no celular, nas redes sociais, cada um no seu lugar, um no quarto, outro na cozinha, na sala. Ele encontraria vocês em oração ou em distração? Como? Jesus entrou aí, ele quer participar da mesa, ele quer sentar-se à mesa, ele quer ter um momento de comunhão com vocês. E aí, como seria esse momento com Jesus? Vamos pensar, vamos refletir um pouquinho, amém? Então, vamos lá. Eu quero que você abra no livro de Deuteronômio 6, 4 ao 9. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Estas palavras as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Veja também o livro de Josué, 24, 15. Vamos lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho lindo esse versículo, muito, muito
tocante, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É algo assim gigantesco, poderosíssimo. E vamos para o Evangelho de Lucas 24, 30, 31. Diz assim: E aconteceu que quando estavam à mesa com ele, tomando o pão, o abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então, vamos lá. E tendo-os partido, lhes deu, então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Gente, aqui são alguns versículos, né, alguns livros, em que falam um pouco sobre a conexão da família com Deus, o partir do pão, o momento de comunhão. Amém? E aí, eu queria trazer um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? Hoje, no dia a dia, nós vivemos em uma geração conectada às redes sociais, à tecnologia. A tecnologia é boa, sim. Ela nos ajuda em muitas coisas. Avanços tecnológicos nas pesquisas, na área da saúde, já tem salvo muitas pessoas. Mas se não tomarmos cuidado, muitas coisas estão acontecendo e destruindo famílias. Eu conheço pessoas que foram conversar conosco, né? Olha, eu queria conversar com vocês, queria um aconselhamento. A pessoa relatou que o filho chegava em casa e se trancava no quarto. Não tinha comunhão, não tinha o sentar-se à mesa, não tinha a conversa, entender, conhecer. Parecia um estranho dentro de casa. Porque, não, mas ele só está no computador, só está no celular, só está nada demais. Não tem nada, né? É só isso. Não tem nada que esteja atingindo meu filho. Será? Essa geração, né, que está conectada à internet, ela está exposta a jogos, a coisas que influenciam a jogos de apostas, em coisas que vai afundando a pessoa se ela não tiver cuidado com isso. Nossa geração precisa ter sede, buscar a palavra de Deus. E a mesa, ela é um lugar onde podemos estar levando essa palavra para a nossa família, para os nossos filhos. Você que é mãe, você que é pai, entenda, busque isso. Não é que é um pecado a gente buscar a tecnologia e usar, como eu disse, a tecnologia, muitas vezes eu estou lendo a palavra através do celular, da tecnologia. Anotações eu faço também. A questão é se a tecnologia está te dominando. Agora com as IAs, né, nós temos que ter esse cuidado. Você precisa ser influência e não influenciado. Quem você tem sido? Você tem sido influência ou você tem sido influenciado? Então, há famílias que moram no mesmo lar, mas não convivem. São famílias que parecem, tipo assim, moram na mesma casa, mas não se conectam. Não tem comunhão entre eles. Parecem estranhos. Cada um vive no seu cantinho, no seu mundo. E estar sentado à mesa é algo poderoso. Tem um livro que é da David, lá escreve-se David Titus, né? David Titus. Então você pode estar procurando, o nome do livro é A Experiência da Mesa. Quanto mais eu leio esse livro, mais parece que eu nunca li. Porque ele diz muito, ele diz tanto, ele fala tanto. Ela ensina coisas assim que, meu Deus. Por exemplo, eu já falei outras vezes, mas se você nunca assistiu sobre isso, ela fala sobre a importância de estarmos cuidando do nosso lar, mulheres, preparando o ambiente. Sabe aquela louça que muitas pessoas dizem assim, vou guardar para quando chegar uma visita. Aquelas louças maravilhosas, lindas, né? Aquela toalha belíssima. O melhor da sua casa. Você tem que colocar para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo. Mas eu não tenho essa louça linda. Eu não tenho essas coisas, tem gente que diz, coisa chique, né? Eu não tenho. Faz o melhor com o que você tem, até que você consiga melhorar. Até que você consiga subir de nível. Até que você consiga comprar algo melhor ainda. O que eu tenho em casa é uma mesa de plástico. Usa sua mesa de plástico. Use, é uma toalha simples, coloca a toalha simples. Estando limpinha, coloca a toalha simples, arruma lá a mesa com os pratos, põe, sabe? Como se fosse chegar uma visita importante na sua casa. Mas as pessoas, de fato, são importantes. São os seus. Arrume, deixe a sua marca, mulher. Faça com que aquele momento de comunhão, ele
sabe, nós temos um GD de casais aqui na igreja. Eu até convido, se você não participa de nenhum GD, você está convidado. É todo segundo e quarto sábado do mês, nos sábados pares, né? Na verdade, são os sábados pares. Mas se você quiser mais alguma informação, entre em contato com a nossa igreja, na central de informações, na secretaria, eles vão te orientar qual o GD mais próximo à sua casa. Tem GDs de adolescentes, de jovens, tem GDs de mulheres, enfim, tem para todos os cursos, né? Para todas as classificações, certo? E falando sobre o GD, o nosso GD, nós conversamos um pouco sobre a importância da mesa. E um casal nos escutou falando sobre isso. E fiquei tão feliz em ouvi-los quando eles disseram assim, olha, lá em casa nós aplicamos algo que vocês falaram. Mas foi o quê? Elas, dentre tantas coisas que vocês falaram e nós aplicamos, uma delas é a presença da mesa. É o Senhor em nossa mesa, é a nossa convivência. Antigamente a mesa ela era guardada em um local. E nós não usávamos. Cada um comia em um lugar. E a partir de agora nós começamos a comer juntos. Gente, isso é poderosíssimo. Ela disse, olha, é incrível como a ambiência mudou. Às vezes é só um casal. Ah, mas vai comer só eu e meu marido? É sim, só vocês dois. Porque na verdade não estão só os dois. Está você, seu esposo e Deus. Amém? E um momento como esse é preciosíssimo. Mas o ideal é que não tenha celulares por perto, bota no silencioso, guarda na gaveta. Eu conheço um influenciador que ele disse que quando chega em casa, ele disse, olha, o trabalho é fora de casa. Quando ele entra, ele pega o celular, bota no modo avião, põe na gaveta. E aí ele vive o tempo em família, o tempo precioso dele em família. Porque é onde ele deixa marcas, é onde ele vai buscar, ele vai desenhar a vida dele. Ele vai criar marcas que presentes não conseguirão ter tanto, tipo assim, uma vez uma pessoa perguntando a um jovem, me diga uma coisa, qual foi o presente mais marcante que você recebeu dos seus pais? Ele pensou assim e disse, olha, o presente eu não sei, mas tinha algo que minha mãe fazia, que isso eu nunca vou esquecer. Meus pais me levavam para tal lugar e a gente fazia assim, assim, assim. Então, esses detalhes, essas memórias ficaram guardadas no coração, ficaram no coração dele. E ele vai levar isso por gerações. Os filhos dele certamente estarão também vivenciando isso, porque ele vai fazer futuramente. É o momento, na mesa, é o momento em que a gente deve estar ali conversando, falando sobre Deus, falando sobre o dia a dia. É lá na mesa em que nós conseguimos nos conectar. Grandes reuniões de negócios, grandes negócios são feitos na mesa. Jesus amava uma mesa. Eu tenho tanto aqui para falar que acho que esse assunto da mesa, ele dá para fazer, né, muitas ministrações, dá para conversar muito sobre isso. Porque é precioso, gente. Apliquem isso em casa. Vocês vão entender o quanto é precioso. E se você puder ler esse livro, A Experiência da Mesa, é fantástico. Lá em Deuteronômio, Deus ensina que seus mandamentos deveriam ser transmitidos no dia a dia. O que você tem falado para os seus filhos? Você tem falado sobre Jesus? Você tem falado sobre a importância de estar conectado a Deus, de todos os dias estar ali conversando com Ele, de orar? Tudo que fizer, nós temos que consultar o Senhor, todos os dias. Davi, ele não ia a uma batalha sem antes falar com Deus. Todas as vezes. E olha que Davi era um guerreiro, era um homem de batalhas, mas ele só ia para uma guerra depois que ele consultava a Deus. E muitas vezes nós precisamos de um conselho. Nós precisamos ouvir alguém, a gente, sabe? Estamos gritando dentro de nós como eu queria um aconselhamento, como eu queria saber a opinião disso. Gente, nós temos a pessoa ideal. Aquele que sabe o nosso amanhã. Ele sabe o que vai acontecer. Ah, mas Deus fala com certeza. E como eu escuto? Como eu escuto Deus? Quanto mais intimidade, quanto mais conexão, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais temos intimidade com o Senhor, aí nós estaremos ouvindo a voz dele. Hoje temos muitas vozes falando lá fora. Muitas vozes, muitas vozes. Mas nós não paramos muitas vezes para ouvir o Senhor.
E aí a gente pode aumentar o nosso nível de fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, diariamente, estejam conectados ao Senhor. Não perca essa oportunidade. Como se hoje fosse o último dia. Como se hoje fosse o último dia de você estar conversando com Ele. Você tem noção do que é? Antigamente, na antiga aliança, para as pessoas terem acesso a Deus, eles precisavam que homens fossem falar com Ele. Eles precisavam que os sacerdotes, né, fossem lá e conversassem. A gente não tinha acesso. Mas Jesus nos deu esse acesso. É como se a gente precisasse falar com alguém muito importante e a gente não tivesse, eu não tenho acesso. Essa pessoa é muito relevante, eu não consigo chegar até ele. Eu preciso que alguém me conecte, ou então que leve um recado. E se conseguir levar. Mas quando você tem intimidade, você pode estar buscando a Deus todos os dias, onde você estiver. Não importa, não tem lugar adequado, ideal para falar com Deus. Onde você estiver, você pode falar com o Senhor. Ele vai te ouvir. Seja em casa, seja no banheiro, seja na cozinha, seja cozinhando, seja dirigindo, seja no trabalho, seja onde for. Até em pensamentos, você pode conversar com o Senhor e Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, Ele vai te consolar. Você pode se derramar para Ele. Você pode contar tudo o que você quiser. Tudo. Seja qual for o seu segredo, o seu mais íntimo. Aquilo que só Ele sabe. Quando nós entregamos, o Senhor, Ele cuida. Quando nós aprendemos a confiar, é algo poderoso. Vidas são transformadas. Amém. E é isso, meus queridos. Vamos lá. A fé não era ensinada apenas no templo, mas sim dentro de casa. É algo que nós temos que ter em mente. Antigamente, ia-se ao templo, né, para poder, na época de Ana, de Eucana, eles iam até, né, para poder ter conexão com o Senhor. E eu queria dizer para vocês, nós precisamos estar conectados ao Senhor dia a dia, na presença da mesa, seja onde for. Leve essa palavra, né, e conecte seus filhos. Ah, mas meu filho não quer ir para a igreja. Você pergunta ao seu filho se ele quer ir para a igreja? É uma opção na sua casa, seu filho ir à igreja, buscar o Senhor. E que não sejamos também crentes de domingo. O crente que vem apenas no domingo, não. Não, o Senhor não quer que busquemos. Ah, mas é errado eu vim só domingo? Não é isso. Mas devemos ir além do domingo. Ah, mas eu não posso, eu trabalho. Aí é uma questão de estar na presença do Senhor na igreja, porque quando estamos juntos em comunhão, é algo poderoso. Onde você estiver, você é igreja. Você pode estar conversando com o Senhor em conexão. Amém. Mas é importante que cada vez mais a gente busque ao Senhor, venha reverenciá-lo na igreja, estejamos juntos em um só corpo. Amém? Mas que não seja apenas aquele crente domingueira. Como assim? Um crente só vem no domingo, assiste um culto e acha que pronto. Conheci a Deus, não lê a palavra, não lê um livro, não assiste uma ministração em casa. Nós temos cultos aqui na semana. Terça-feira temos oração poderosíssima, 1 hora de oração. É a oração do Espírito Santo, 7h30 da noite. Temos na quinta-feira cultos maravilhosos. Todo mês tem um tema. 7h30 da noite também acontece esse culto nas quintas. E temos o culto da família. Temos 3 horários. Ah, não posso ir porque eu trabalho à noite. Vai de manhã, 10 horas da manhã. Ah, não posso de manhã. Vai à tarde. Tem 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Você pode escolher vir cultuar o Senhor. E se quiser vir aos 3 também não tem problema. Fique à vontade. O culto acontece para toda a família. Ah, porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Traga. Mas é um bebê. Traga. Nós temos salas. Tem a igreja de criança, a idade de pequenininho, de bebezinho, até grande. Tem para adolescentes. Tem um templo apenas para adolescentes, que são, olha, esses adolescentes têm uma palavra poderosíssima. Tem mudado a vida de muitos adolescentes. Tem culto no sábado, que é o sábado é o culto de jovens. Algo maravilhoso que tem transformado vidas. E também temos os nossos GDs, além do Rema. Se você não conhece, o Rema acontece de segunda, quarta e sexta. Quiser mais informações, vem à nossa igreja que eles vão falar sobre o Rema. É algo que é uma escola que muda vidas, transforma famílias. Se eu fosse você, me informava. Procurava saber como é, tá bom? Então, Jesus gostava da mesa.
Se observarmos os evangelhos, veremos Jesus frequentemente sentado à mesa, né? Ele ensinava, ele consolava, ele perdoava, ele aconselhava, ele chamava pecadores para perto. Inclusive, alguns julgavam. As pessoas julgavam, nossa, e vai ficar perto de gente pecador, é? Aqui na igreja, aceita pessoas assim, pecadoras? Pessoas, sim. É esse lugar mesmo que você tem que trazer. É para cá mesmo, para ouvir a palavra do Senhor. É nesse ambiente, é nesse lugar. Serão todos muito bem-vindos. Aqui é um lugar que tem transformado pessoas, tem transformado vidas. Transformou a minha, transformou de muitas pessoas que estão comigo, aquelas pessoas que temos acesso, outras não, mas enfim, ela tem transformado. E você é nosso convidado muito especial. Em Lucas 24, os discípulos em Emaús só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Isso mostra que Deus faz coisas profundas em momentos simples. Gente, um momento tão simples. Ele pegou o pão, ele partiu e ele distribuiu. Algo tão simples, mas com um significado poderoso. Poderosíssimo. Amém. A mesa cria memórias espirituais. David Titus, né, como está escrito, conta que muitas famílias mudaram completamente quando decidiram reservar tempo para se sentar juntas. De fato, gente, quando nós temos famílias que não se sentam à mesa, que não tiram tempo de comunhão, de se conhecer. É até difícil de falar isso. Como assim se conhecer? É meu filho, é minha mãe, é meu pai. Mas as pessoas hoje estão assim, não se conhecem. Não sabe o que está fazendo lá fora, nem dentro de casa. Não tem comunhão, não tem um tempo de, sabe, de estarem juntos. Um tempo de criar memórias. A verdade é essa, criar memórias. E aí, não porque a comida era... Não, porque tem que ser uma comida especial, no caso, para estar junto. É isso? Tem que ser aniversário de alguém? Não. Um momento simples, como o Senhor fez. Partiu o pão. Mas você não sabe, lá em casa a gente não tem tanta coisa assim, né? Falta recursos, a gente só tem assim aquele pão mesmo, né? E o café. Faz um momento especial. Não precisa ter recursos financeiros altíssimos para se fazer um momento especial. Faz um bolo, mulher. Faz um suco, um café. Junta a família. Faz aquele momento especial. Eu quero ver como... Olha, é algo transformador. Imagine um pai que chega cansado do trabalho. Vamos lá, vamos imaginar. Chegou lá, um pai do trabalho cansado. Ele poderia comer sozinho, depois deitar ali, assistir televisão, ou mexer no telefone, olhar os reels, né? Agora vamos pensar nesse pai que chegou cansado, fadigado do trabalho, queria apenas comer e deitar. Mas o que ele faz? Toma seu banho, chama a família, sentam-se à mesa para a refeição. Depois lê uma palavra, lê um versículo, faz uma oração. Uma oração na mesa antes da refeição, até mesmo depois, é poderoso. E aí junta todo mundo, faz aquele momento especial, compartilha o que aconteceu o dia. Olha, hoje foi assim no trabalho. Pergunta como foi seu dia. Como foi seu dia, meu amor? E você, meu filho, como foi na escola? Aconteceu algo diferente, especial? E essa pessoa, ele vem, escuta. Ele lê algo. Esse homem está trazendo, construindo algo que dinheiro nenhum no mundo constrói. Nada maior, nem mais poderoso como estar em conexão com a família. O inimigo, ele luta contra a comunhão todos os dias. Ele vai fazer coisas, ele vai querer tirar você de lugares para que você desvie do caminho certo. Ele vai querer lhe conectar com pessoas que vão querer tirar você do caminho certo. Mas se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você vai seguir o caminho reto. Você vai dizer não para as coisas que precisam ser ditas. Você não vai estar, homens, nem atrás de pornografia. Mulher, você não vai estar dizendo assim, eu vou lá fazer isso. Não, você vai cuidar da sua casa. Mas eu trabalho fora. Que bom. Faz as duas coisas. Mas eu não trabalho fora, eu só fico em casa. Amém, querida. Você é privilegiada. A gente está cuidando da sua família. Então, não importa se trabalha fora ou se não trabalha fora. O importante é que vocês cuidem bem do seu lar. Que você diga não para as coisas que precisam ser ditas. E o sim para as coisas que precisam ser ditas. Perdoar. Gente, perdão é algo poderoso, é algo que precisa ser praticado diariamente. As pessoas aprenderam a não mais pedir perdão. O orgulho tem tomado conta das famílias.
A mesa, ela representa o reino de Deus. A Bíblia começa com comunhão e termina com comunhão. Em Apocalipse 19:9, nós lemos sobre as bodas do Cordeiro. Uma grande celebração à mesa. Isso mostra que Deus ele valoriza profundamente esse símbolo, a mesa. Não precisa ser uma mesa chique. Pode ser uma mesa simples, contanto que esteja linda, arrumada e que tenha muito amor. Amém? Durante os próximos 7 dias, eu queria lançar um desafio para vocês. Durante 7 dias, vamos começar, hoje é o último dia do mês, e amanhã é o primeiro dia, de 1º de agosto. E tem um desafio para vocês. Não é fácil, o nome já diz, desafio. Desligue a televisão, se você assiste televisão durante as refeições. Desligue essa televisão. Deixem o celular de lado durante esse momento. Qual é o momento que eu me reúno com minha família? Todos nós estamos juntos à noite. Então, nesse momento, você vai desligar a televisão, vai desligar o celular, certo? Presta atenção. Façam a refeição juntos, em comunhão, como se estivesse comemorando algo assim, como se fosse um aniversário ou algo assim. Uma comemoração mesmo em família. Leiam um versículo. Orem juntos. Façam uma oração de poucos minutos. E lá em casa eu costumo colocar meus filhos para orar. Um dia um ora, outro ora, eu oro, meu marido ora, é assim. E perguntem uns aos outros, como posso orar por você hoje? Quem for orar na mesa, quem estiver à mesa e for orar, pergunta para o outro, como eu posso orar por você hoje? Tem um pedido de oração especial? Porque às vezes nós fazemos isso com o de fora e os de casa não. Então o desafio é esse, desligar o telefone, desligar a televisão, orar, ler um versículo, perguntar se pode orar pelo outro, qual é um pedido especial. Amém? E esses pequenos hábitos podem fortalecer a sua família, podem restaurar casamentos, relacionamentos e criar um ambiente mais saudável para todos vocês. Amém? Queridos, eu quero agradecer por esse tempo. E eu declaro em nome de Jesus que a sua casa viverá dias extraordinários. Que você não só estará fazendo uma simples refeição, onde vai alimentar o seu corpo, mas também alimentará o seu espírito. Eu declaro em nome de Jesus que a presença do Senhor, ela se fará todos os dias em sua casa. A todo instante, quando estiver fora de casa, dentro de casa, ao dormir, ao se levantar, que você sentirá algo diferente, que a presença de Deus ela estará transformando o seu lar. Você vai sentir o seu lar com um perfume diferente, com leveza, com amor, com a graça do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, você contando testemunhos, que Deus mudou a sua vida através de pequenos detalhes que vocês fizeram. Em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Shalom.